a pecinha, 2 pecinhas, na verdade. Gente, paz, boa noite. Que privilégio estar junto com a igreja. Eu falei para o pastor Reinaldo que é sempre... Eu vou tentar não soprar muito, mais longinho, assim. Eu falo bem calmo. Vou tentar. Se ficar muito ruim de ouvir essa Lília, por favor, me ajude. Você pode sinalizar daí, tá? Eu amo, para mim é um grande privilégio poder estar junto com a igreja, compartilhar um pouquinho primeiro do que Deus tem falado ao nosso coração, né? Depois, contar sempre da Casa das Formigas é um negócio que acelera os batimentos do meu coração, de verdade. Eu sei que você vai poder ter um tiquinho de taquicardia essa noite, no bom sentido da palavra. Você acabou de assistir um clipe, Deus nos deu uma ferramenta que é a música. E eu, o Pedro, a Thaís Bruder, que é compositor, que é produtora musical, é lá da nossa igreja, nós sentamos para fazer uma refeição. Vou dizer uma coisa importante para a igreja: não desperdicem o tempo à mesa, viu? A cura na mesa em volta de doces. Estou com uma memória aqui. A cura na mesa em volta de um prato de comida, de refeição, de um lanche, de uma boa prosa, né? Então, é muito importante que a gente esteja como igreja junto. A gente sentou para fazer um lanche e aí vamos compor uma música e nós nos lembramos do que Deus tem feito naquele lugar há pelo menos 3 décadas. E a gente queria contar, não de coisas de tristeza. A gente normalmente, quando vai falar de África, vê umas coisas que nos deixam, né? Vamos falar de alegria, porque essas crianças estão recebendo da parte de Deus cuidado, tratamento, corpo, alma e mente. E aí, Deus nos deu essa música, a Zaf topou participar com a gente, pessoas foram, porque nós queríamos gravar, queríamos fazer a produção, mas nós não gostaríamos de tirar dinheiro dos recursos que nós enviamos para a África. E aí falamos, Deus é teu, então fala com a gente. E Deus foi mandando gente, eu posso fazer isso, olha, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso. E nós não tiramos um único centavo da Casa das Formigas, muito pelo contrário, Deus nos deu recursos e hoje nós entendemos que esse é um recurso, é uma ferramenta. Então, se você puder, assim que possível, entra lá no YouTube, segue, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, no Spotify também está lá. E eu sei que você vai poder abençoar e ser abençoado, tá? Pode me mostrar a próxima tela, por favor? A Casa das Formigas... Não? Também está no Instagram, a pessoa que já tem de cor o que vai aparecer ali, né? A Casa das Formigas está no Instagram, então depois você segue o perfil, porque lá a gente encontrou uma maneira de estar contando tudo o que está acontecendo em Maputo, em Moçambique, de uma maneira que a gente não gaste muito. Antes a gente fazia cartinha, enviava cartas para a casa das pessoas. Agora a gente conta lá. Então, cada vez que a gente recebe uma provisão de Deus, tem algo novo acontecendo, lá no Instagram você vai ter notícia. Também temos o nosso site, que é a próxima tela. E aí lá no site você vai ter também informações mais detalhadas, textos da história, de como tudo começou, de aonde são enviados e como são investidos cada um dos recursos que são enviados para lá, como é feito todo o processo lá no site. Por favor. Então, esse eu já pulei aí uma fase, pode passar para o próximo. Não deixa de se inscrever lá no canal da Casa das Formigas e curtir o nosso vídeo lá. Vamos lá, então. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 5. Nós vamos ler a partir do 1º até o versículo 11. Deus tem nos ministrado muito através desse texto e a gente consegue tirar lições preciosas todos os dias, como a palavra de Deus se renova. Hoje nós tiramos algumas, amanhã nós tiraremos outras e assim até que Jesus volte. A palavra do Senhor diz assim:
Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele, para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouquinho da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, Abba, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigada por esta igreja, esta casa, por todo o acolhimento que constrangeu o meu coração. Obrigada pela vida do pastor Reinaldo. Obrigada, Senhor, pelo tempo de louvor, de adoração. Obrigada porque a sua igreja canta de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te louvar. Que nós tenhamos essa consciência todos os dias. Eis aqui uma porção da tua palavra. Ajuda-nos a absorver, a discernir. Que o Senhor faça conforme o Senhor planejou na nossa mente, no nosso coração, e que possamos dar frutos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, a pesca maravilhosa nos evangelhos. Em Mateus, a gente sabe que há um breve relato do chamado de Pedro, mas ele não cita o acontecimento, tá? Lá em Mateus 4,18. Marcos faz breve relato sobre o chamado de Simão, Marcos 1,16. André, um dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Tá falando ali do chamado dos primeiros discípulos, tá? Mas nada muito detalhado. João, o evangelho de João não conta a respeito da pesca maravilhosa. Por isso nós vamos ficar com Lucas e com os detalhes que nós encontramos aqui. Nós queremos ouvir um pouquinho hoje sobre o chamado de Pedro. E nós precisamos entender que o Senhor nos chama para pescar, para ser pescadores. O Senhor chama a mim só? Não. O Senhor chama só o pastor Reinaldo? Não. O Senhor chama a todos. Todos que receberam o Senhor como Senhor e Salvador são chamados, convocados, com base no texto de Mateus, o ID, a grande comissão, tá? Bom, vamos falar sobre Pedro então. A sua profissão, quando Jesus o chamou, ele era pescador. Vamos bater um papo, vai ficar didático, todo mundo vai memorizar a história. A gente vai lembrar da história de uma maneira diferente a partir de agora. Ele era pescador. Ele tinha um negócio no ramo de pescaria e tinha um sócio. Quem consegue dizer sem dar uma olhada no texto aí? Já vi gente colando daqui. O sócio era? Não era. Era o pai. Quem que era o pai? Zebedeu, pai de Tiago e de João. Então, Tiago e João estavam ali também, tudo junto. Pedro, Tiago e João no barquinho. Vamos lá. Pedro era extremamente habilidoso no que fazia. Ele era muito zeloso com a sua profissão. E ele
a gente via assim um desprendimento, um desejo de aperfeiçoar sempre. Por quê? Pela personalidade de Pedro. No decorrer aí da caminhada dos evangelhos, a gente vai lendo e vai vendo do que Pedro era capaz, né? Então a gente imagina que dentro da profissão dele, ele era bastante proativo, tá? Nascido em Betsaida, filho de Jonas, irmão de André, André que tinha sido discípulo de João Batista, segundo João 1,42. A Bíblia conta que Pedro era casado e a Bíblia também conta que Jesus curou a sogra de Pedro. E aí talvez aqui uma oportunidade para eu fazer uma piadinha, eu vou dispensar, tá? Porque cura é sempre bênção, né? Um milagre, vamos nos alegrar em Jesus então. Esse texto está em Mateus 8,15, tá? 1 Coríntios 9,5 conta que Pedro levava sua esposa consigo nas viagens. Então, não sei se todas, mas por ocasião deste texto, a gente sabe que ele já levou a sua esposa para viajar com ele em viagens missionárias, em viagens ministeriais, tá? Ele teve o seu nome mudado de Simão para Cefas. Então, ele era Simão, depois foi Cefas, ou Pedro, que significa, vamos ver quem sabe essa. Pedro, pedra, rocha. Essa é fácil, né? Com esse pano de fundo aí da história de Pedro, nós vamos para a próxima tela e vamos, só sem Jesus por enquanto. Nós vamos ler o versículo de 1 a 5, diz assim, ó: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões o apertavam. Fala comigo, grandes multidões. Muita gente estava ao redor dele. Então, atrás de Jesus tinha muita gente. E mesmo assim, distante, ele percebeu quantos barcos? 2 barcos estavam ali. E os pescadores estavam muito tranquilos. Porque, afinal de contas, eles tinham tido uma noite muito tranquila, tentando pescar. Na maior agitação, devia ter suas contas para pagar, porque ninguém sai de casa para pescar uma noite inteira, que era a profissão dele, e não juntar nada e ficar feliz. Consegue imaginar? Eles estavam lavando as suas redes. Fala comigo, lavando as redes. Quando você repete assim comigo, você memoriza, tá? É para ser didático aqui. E aí, isso mostra que eles estavam fazendo uma sequência que era natural. Eles iam, trabalhavam, no final do expediente, se tem uma loja, você dá aquela organizada, dá uma limpada, não é isso? Se você pensa você na sua profissão, no seu trabalho, no final, você é professor, está dando aula, você organiza seu material, guarda tudo, para o próximo dia está tudo ok para você recomeçar. Faz sentido? E aí, eles estavam abatidos, porque não tinham pescado coisíssima nenhuma. E aí, eles tinham trabalhado a noite toda. Eu quero contar para vocês que neste momento a gente vê o que acontece com uma pessoa que pesca sem Jesus. O barco estava vazio, sem peixe. Muitas vezes na nossa vida, nós ainda, mesmo tendo Jesus, é muito bom ouvir a ministração da irmã querida aqui, que a hora que ela começou a ministrar, ela falou assim, quem era você antes de Jesus? Eu fiquei pensando, mas eu não tinha nascido, minha mente. Mas depois eu entendi, antes de conhecer Jesus, ela explicou, a minha mente que foi muito rápida ali. Mas eu não estava aqui ainda. Porque mesmo que a gente tenha Jesus morando no nosso coração, tem dia que a gente acorda e acha que é completamente capaz de resolver os problemas da vida. Não é? Hoje de manhã a gente ministrou lá na primeira IPI, eu ia falar de Londrina, não, de Curitiba. Nós estamos... Nós estávamos em Curitiba, e aí a gente ministrou lá na primeira IPI. E uma irmã contou pra gente o seguinte, que ela estava numa experiência de pedir um visto, uma missionária lá, para Angola. E aí ela pediu um visto estendido para 1 ano. E disse que para um visto curto de 5 meses é muito mais rápido para sair. E o de 1 ano não vinha. Daí alguém falou para ela assim, querida, vai lá, pega, cancela esse, faz o de 5 meses e aí é mais rápido e você vai para Angola. E aí ela, a ponto de fazer
a ponto de pescar sem Jesus? Ela parou um pouco e falou: pera, sou missionária, estou indo enviada por ele, coloquei todo o processo na mão dele, tive paz no coração que o envio era de 1 ano, eu vou lá tirar da mão dele para eu resolver? E aí, nós ainda não temos a resposta, mas ela decidiu pescar com Jesus. E eu creio que no tempo dele, conforme o querer da vontade dele, segundo a palavra que ele colocou no coração dela, vai acontecer. Você concorda comigo? A palavra do Senhor precisa ser o nosso norte. Jesus precisa estar com você. Jesus já sabia de tudo. Ele sabe exatamente onde está o seu coração e como anda o seu coração. Ele conhecia o coração de Pedro. No verso 5, Pedro responde com um suspiro: Mestre. E é muito bom perceber que quando Jesus se apresenta para ele e o convida para mudar essa história: você pescou sem mim até agora? Vamos pescar comigo agora? Pedro podia dizer assim: mas Senhor, a gente já lavou a rede, a gente já tentou a noite toda. E esse mestre, a gente foi investigar e ele quer dizer que, na tradução de mestre, de professor mesmo, de entender que Jesus sabia de pescaria. Qual era a profissão de Jesus, do pai de Jesus? Carpinteiro, marceneiro. Ele era pescador? Não. Quem foi que ministrou o coração de Pedro sobre a consciência de que Jesus tinha a resposta que ele precisava? O próprio Pai. A presença do Espírito Santo. O próprio Jesus ali, ele muda o ambiente. Mas nós precisamos permitir essa ação. Então, sem Jesus, melhor não, né? Vamos ver como é que foi a pescaria com Jesus então. O verso 6 diz assim, ó. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Fala comigo, tão cheias. Quantas vezes os nossos dias têm sido vazios, ocos, sem sentido? E eu não vou dizer para você nem de sentimento, emoção, porque se a gente ficar dependendo de sentimento e de emoção, a gente não dá o próximo passo. Nós precisamos crer na palavra e dar o passo. E aí o mar se abre. Você crê nisso? Você crê nisso? É sobrenatural. Não é natural. O nosso racional, muitas vezes, vai lutar com esse sobrenatural, porque a gente... Pera, não faz sentido. Não espera sentir. É muito importante que a gente tenha essa convicção da verdade que é a palavra do Senhor. Então, as redes estavam muito cheias, que chegaram a quase romper, porque eles obedeceram à voz de Jesus. Se ele não tivesse dito, tá, eu vou lá jogar as redes, mesmo que elas tenham sido já lavadas, mesmo que elas tenham sido preparadas para serem usadas só amanhã, mesmo que eu esteja extremamente cansado de uma noite toda de trabalho, mesmo que eu tenha discutido com o meu amigo, mesmo que eu tenha... Quais são os reveses aí, as situações adversas que pode ter acontecido para que Pedro pudesse ter dito, não vou. Quer saber? Não vou. Ele ia ficar sem peixe. Como é que estão as nossas redes nessa noite? Como está a minha rede, o nosso coração? Olha, para que isso, eu creio que, além das situações que estavam acontecendo ali dentro, com os pescadores que foram, porque eram 2 barcos, então, com certeza, Zebedeu, Tiago, João, Pedro, estava a galera toda envolvida. E a gente começou essa palavra falando que havia uma grande multidão. Agora, você consegue imaginar comigo essa grande multidão assistindo isso? De longe? Sabe o que eu pensei? Que alguém... Eu acredito que só eu que penso esse tipo de coisa, porque é uma mente que ainda precisa muito de Jesus. Alguém deve ter dito assim, para que encher tanto a rede a ponto de rasgar? Ele está querendo se mostrar, gente. Colocasse só o suficiente.
É ou não é verdade? Estou enganada? Quando a gente vê alguém fazendo uma coisa que a gente não está fazendo, a gente já rapidinho fica, ah lá, fulano. Aquilo lá, será que ele precisava fazer aquilo? Posso te fazer um convite? Troque as palavras de murmuração, de reclamação, para de ser tinhoso, para de reclamar, por palavras de louvor, de gratidão, de adoração. Olha para os seus dias, você tem razões para agradecer a Deus? Tem razões para dizer, Senhor, obrigada pelo dom da vida, obrigada pela saúde, mesmo que talvez não esteja 100%, eu creio que eu e você temos razões para agradecer. Amém? Então, vamos trocar, porque a murmuração rouba o louvor dos nossos lábios. Toma um espaço que vai te impedir de receber a bênção de Deus. E lembre-se, estou repetindo isso desde que comecei. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe o que está fazendo. Fala comigo, Jesus sabe o que está fazendo. Eu creio nisso. Ele era carpinteiro, estava orientando pescadores, mas ele sabe o que está fazendo. O pastor Reinaldo falou para mim, Lília, fica tranquila que esse microfone vai te dar muito mais liberdade para você. Eu consigo bater no microfone o tempo inteiro. Jesus, cuidado com a sua própria justiça, tudo aquilo que você acha, o que você pensa. Lembre-se que quem trabalha com Jesus, quem pesca com Jesus, não tem só méritos pessoais. Você é talentoso? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que Deus colocou algo na sua mão. Se você ainda não descobriu, pergunta para Ele, Senhor, o que é? Me mostra. Ele vai te orientar. Depois que Ele te mostrar, não enterra, crente. Não deixa guardado no bolso. Deixa Jesus te usar. E lembre-se de cada pedrinha que Ele colocar na sua coroa, você vai devolver essa coroa lá aos pés do trono no dia da grande bodas do Cordeiro. É para Ele a glória, mérito dEle. Amém? E agora, eu quero acrescentar uma terceira. Então, pescar sem Jesus. Alguém aqui quer pescar sem Jesus? Não. Vamos pescar com Jesus, amém? E aí, existe uma terceira opção, que é pescar para Jesus. Agora nós vamos falar de chamado, de vocação, de ministério, de talento, de dons. Trabalhar para Jesus é obedecer. Uma mulher chamada Sophia Miller saiu da América do Norte e serviu por mais de 40 anos na Amazônia. Ela traduziu o Novo Testamento no Curipaco. Certa vez ela disse, eu jamais tive um chamado. Vou repetir. Ela disse, eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. A gente fica esperando o anjo descer do céu, desenrolar o pergaminho, né? É claro que existem questões, né? Guardadas as proporções do que eu estou dizendo, a gente não está dizendo para você assim, bota a mochila nas costas e vai embora. A gente tem experiências aí, eu posso falar, porque ele está aqui, o Pedro, por exemplo, teve uma experiência com Jesus maravilhosa. Queria botar a mochila nas costas, abandonar a faculdade, cair no mundo para evangelizar. Sabe Deus se ia estar vivo, né? Pastor Pedro trouxe ele para perto, vai fazer o trilho aqui vocacionado, volta para a faculdade porque Jesus quer você lá agora. Todas as habilidades que Ele vai colocando na sua mão, você vai colocando na sua mochila, para a hora que Ele te enviar, você está seguro na palavra que Ele te deu. Tenha sabedoria, procure o seu pastor, o seu líder, não faça nada no impulso, ore a respeito, mas entenda, precisa ter um mega arrepio para atender o chamado de anunciar o Evangelho de Jesus por onde você for. Todos os dias.
Esse texto, esse relato que eu li, da Sophia Miller, está no livro Vocacionados, do Ronaldo Lidório, tá? Ela recebeu a ordem, e não foi do anjo do pergaminho brilhoso de glitter. Ela recebeu a ordem lendo a palavra de Deus todos os dias. Posso fazer um adendo aqui? Leia a Bíblia. Você lê a Bíblia todos os dias? Todos os dias. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Outra coisa que eu tenho feito, que é bastante didático, é ouvir a Bíblia. Porque agora a gente tem, né, aplicativo. Coloque a Bíblia para você ouvir, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, ouça a Bíblia. Pega as mentes mais agitadas, que tem um monte de coisa para fazer, né, pastor Renato? Coloca o áudio e acompanha na Bíblia. Eu duvido você se perder. Leia a Bíblia, leia de capa a capa, leia em ordem cronológica, não leia um só versículo. Para com esse hábito de pegar um texto e não entender todo o contexto e deduzir coisas a respeito da palavra de Deus. O povo está se perdendo por falta de conhecimento. Tenha sabedoria, peça. O livro de Tiago fala, se você quer ter sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele vai dar generosamente. Ele vai dar. E aí, quando aqueles pescadores obedeceram, além do resultado ter sido incrível, era claro que sob a obediência, eles estavam colhendo frutos do que eles tinham feito na obediência. E eles ainda envolviam outros. Sabe por quê? Porque o versículo 7 conta que quando as redes estavam muito cheias, eles não deram conta. E aí eles pediram ajuda. Fala comigo, pediu ajuda. Não faz sozinho. Se você perceber que a luta está grande, que o trabalho é árduo, chama alguém para te acompanhar, chama pessoas, tenha um oikós, um amigo. Eu não vim sozinha. Eles são muito... Glória a Deus pela vida de vocês. Porque me deram suporte. Antes de eu subir para ministrar, estavam ali com as minhas costas orando comigo. Não caminhe sozinho. Tenha pessoas que te dê suporte. Mas não pessoas só que olhem para você e fiquem assim, tá tudo bem. Não, aquele amigo que olha para você e fala assim, isso aí que você está fazendo tá legal não. Amigo que é amigo corrige, né? Outro dia eu estava num momento de... Passei por uma fase extremamente difícil no último ano. Os 2 últimos anos foram perdas assim irreparáveis. E em alguns momentos eu falei para alguns amigos, um deles o próprio Pedro que está aqui, eu não vou mais, desistindo agora, estou recuando, bandeira branca, jogando, né, o meu lenço, porque está pesado demais para mim. E aí ele faz assim, não, pode continuar, vamos. E aí eu estou aqui. Porque eu entendo que Jesus não queria que eu parasse. Ele tem me ensinado dentro desse processo todo. Ele nos ensina. Então pesque com Jesus e para Jesus. O objetivo de Jesus era levar Pedro para algo novo. A vida de Pedro mudou radicalmente. De pescador bem-sucedido na pesca maravilhosa, ele o chama para ser pescador de gente. E ele conclui ali falando, Pedro, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que o que eu vou fazer agora não é tão agradável, mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, não tenha medo. É só para a gente memorizar. Não tenha medo. Falou? É isso. Dos 3 tipos, então, nós sabemos que algumas pessoas vão ser convocados por Deus, por missões, para ir. Nem todo mundo vai. Pedro foi um dos que precisou abrir mão de tudo. Deus tinha esse propósito para ele. Jesus o convocou a partir de agora. E aí Pedro, depois... eu vou fazer uma pergunta agora. Depois daquele momento em que Pedro foi chamado, Pedro nunca mais falhou. Essa risada foi ótima. Um deboche, né? Não tem essa pretensão.
de estar perfeito, de estar pronto, se disponha. É muito especial que a gente tenha essa disposição. Nem todos deixarão suas atividades para seguir a Jesus, como aqueles pescadores fizeram. Mas, agora eu quero contar um testemunho para você. Uma senhora chamada Delcy Esteves dos Santos, missionária da Missão Antioquia e da primeira IPI de Londrina, chegou a Moçambique com 52 anos de idade. Eu vou repetir porque às vezes a gente passa batido aqui nisso. Dona Delcy saiu de Londrina, do Brasil, com 52 anos de idade para ser missionária na África. Às vezes a gente com um pouco menos fica assim, mas não dou conta de fazer mais nada, não, estou cansada. Em 12 de junho de 89, quando o país ainda estava em guerra, dirigida por Deus, plantou um trabalho com crianças que foi avançando até o dia em que ela ouviu a doce voz do Espírito. Quero que você levante um orfanato e eu vou capacitá-la para isso. Ele não falou assim, vai se preparar porque eu vou abrir um orfanato. Ele falou, eu quero que você faça, eu vou te capacitar, percebe? Ele tinha o chamado. Deixa eu ver o próximo. É vídeo? Fala para mim. É vídeo? Então segurei. Deixa eu terminar aqui. Então, vendo as crianças chegando para serem assistidas, ela disse, parecem formigas. E aí o Senhor a lembrou do texto de Provérbios 30, 25, que diz assim, as formigas são um povo sem força, todavia trabalham no verão, preparam a sua comida. E aí ela perguntou para Deus, e no inverno? E Deus falou para ela, hoje eu estou colocando nas suas mãos essa responsabilidade de ajudar essas crianças a se alimentar. E aí nasceu a Casa das Formigas. Vamos lá. O que é uma gota de água em um oceano? Um sorriso em meio às lutas, um abraço entre lágrimas, vida em meio ao caos, ao invés da dor, amor. Hoje você veio aqui porque queremos te mostrar como Deus tem transformado a vida de crianças abandonadas e em situação de risco em um pequeno país africano há 27 anos e como você pode fazer parte desta mudança. A Casa da Formiga é muito importante para mim porque ela me ajuda desde criança. E ela nos dá material escolar, nos cuida. A Casa das Formigas Brasil foi criada para trazer a você esta oportunidade de fazer a diferença para centenas de crianças, para que elas continuem a ter oportunidades, comida e educação. Tudo isso para mostrar o valor que cada uma delas tem para Deus e para nós, como Igreja de Cristo. Faça parte da nossa história. Apadrinhe uma criança. Sem essas gotas de água, o oceano não seria tão grande. Casa das Formigas Brasil. Um sonho do coração de Deus. Eu creio que Deus tem muito, muito para fazer nas nossas vidas. Coloca o slide. Esse slide, eu estive lá em 2018, a minha experiência com essas crianças foi algo muito diferente, porque às vezes a gente sai daqui achando que a gente tem muita coisa para oferecer, né? Ah, eu tinha feito magistério, tinha feito letras, então estou habilitada para poder dar umas aulas, conversar. Cheguei lá e eu recebi tanto amor, constrangedor. Eu nem sabia mais o que eu queria fazer, eu não sabia, sabe? Porque eles ficam o tempo todo, amor, 30 anos. 30, ali o vídeo fala 27, aquele vídeo já tem um tempo, precisamos refazer. São 3 décadas que crianças, jovens, hoje homens, famílias têm sido abençoadas através desse projeto. Deus chamou a Delcy para ministrar crianças,
mas ali é inevitável que sejam só crianças abençoadas, as famílias, porque são 300 crianças, então 270 crianças em contraturno escolar, essas crianças voltam para suas casas, elas comem ali na escola, elas ganham material escolar, elas ganham uniforme para a escola, a refeição, muitas delas levam essas refeições para repartir com os pais em casa porque não tem, e as outras 30, 40 crianças moram lá na casa lar, porque não tem pai, mãe ou alguma coisa de muito especial aconteceu que eles não podem ficar. Então, quando a gente pensa em fazer missão, a gente pensa rapidamente assim, vamos abençoar criança, um orfanato. Nunca é só aquilo, Deus não faz só um pouco. Essa gota num oceano do que Deus tem para fazer. Né? Uma coisa também muito importante que eu gostaria de acrescentar nesse momento é o texto de Atos 1:8, que diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e... Só para ser bem didático, a Bíblia não nos ensina que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Muitas pessoas perguntam, Lilian, mas por que a gente está ajudando crianças da África, quando aqui no Brasil existem tantas crianças que precisam de ajuda? E aí eu pergunto para essa pessoa, você está ajudando crianças no Brasil? Entende? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins. É simultâneo. É ao mesmo tempo. Nós não temos tempo de esperar para fazer uma coisa de cada vez. Você pode abençoar crianças na sua vizinhança. Nós temos contraturno escolar lá na primeira IPI, que é a galera da vila, que é um projeto social para crianças que não são da igreja. Nós temos contraturno escolar lá na Vila Marísia, que é um bairro mais simples, que é o projeto Alegria. E nós temos contraturno escolar na África, ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo aqui, lá e acolá, tanto em, como em e até. Entenda o que o Senhor quer que você faça hoje. Para de ser aquele que murmura porque a rede estava muito cheia e estava rasgando. Agora, é importante que você entender que Jesus te chamou. Nós vamos, a dona Delci, eu quero, antes de dar continuidade, que você feche os seus olhos. O Senhor está ministrando forte no meu coração que Ele tem algo de muito especial para essa igreja. O Senhor tem pessoas para vir. O Senhor está trazendo gente. O Senhor está trazendo crianças para esse lugar. Pessoas com sede da palavra de Deus. O que nós temos feito para estar prontos? Temos orado, lido a Bíblia? Será que nós estamos desprendidos? O Senhor colocou nas nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor trouxe a nós essa verdade. Obrigada por esses que o Senhor tem trazido e por tantos que o Senhor vai trazer. Obrigada pelo ministério infantil desta igreja. Obrigada pelas crianças que virão. Obrigada pelo ministério de jovens, pelo ministério de música. Nós cremos na diferença que esta igreja, corpo de Cristo do Senhor, fará neste lugar que o Senhor trouxe. Nós cremos, não a homem será dada a glória, Senhor, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Em nome de Jesus. Só para concluir, então, pode passar. A dona Delci faleceu em 2017 e nós assumimos a coordenação da Casa das Formigas Brasil, que cuida, no Brasil a Casa das Formigas não cuida de crianças. Nós estamos aqui para gerir os recursos que nós arrecadamos e enviamos para Moçambique. A gente junta os reais, as pessoas fazem apadrinhamentos a partir de 30, 50 reais, e aí nós enviamos isso em dólar para lá. Temos aqui uma dificuldade que é pagar os impostos que são retidos na fonte,
mas o Senhor tem provido, porque é dele a obra. O Simeone é uma criança que chegou lá com 14 anos de idade e a dona Delci cuidou. O Simeone, com 14 anos de idade, não tinha ido à escola nenhuma vez. Hoje o Simeone é formado em teologia, o Simeone é formado em pedagogia, Graciete fez enfermagem e teologia, Simeone fez pós-graduação em Amsterdã e ele é o presidente da Casa das Formigas hoje. Porque a dona Delci chegou lá e acreditou e levou esse menino para a escola. Essa é a família dele, os filhos são Joel, o Samuel no colo, já está mocinha, essa foto já é mais antiga. O Samuel tem 4 anos hoje, e a Melissa 10, o Joel 15. Pode passar para a próxima slide. Chamo-me Ananias Natália Musanga, tenho 12 anos, estou na Casa da Formiga há 4 anos. Da minha infância tenho o sonho de ser engenheiro eletrônico e neste momento que não vou à escola, resolvi fazer carrinhos através de materiais, através de reciclagem de papel e outros materiais. Além disso, tenho me esforçado bastante no estudo e tenho orado muito para que meu sonho torne-se possível. Pode saltar lá para o último. Isso, depois eu deixo os outros aí, vocês podem assistir, pode assistir lá no site. A gente tem alguns drops, que são algumas crianças e que contam sonhos. Ele quer ser engenheiro eletrônico, né? Esse é o sonho dele e a gente acredita nos sonhos deles, viu? Temos falado sobre José, eles fazem lá artesanato, sapataria, informática, alfaiataria. Os uniformes que os menores usam para ir para a escola são os maiores que costuram. É bonitinho de ver. Deus tem feito coisas lindas naquele lugar. Aí eu só quero concluir esse tempo com o último slide, que é o texto, para a gente finalizar. Eu espero de verdade que você faça escolhas saudáveis nos seus dias. Não. Não, pode deixar. Obrigada, gente. Tá meio travandinho ali. Nós podíamos cantar em Xangana, mas eu vou voltar, tá, pastor? E aí a gente vai cantar em Xangana na próxima vez. Que é o idioma nativo lá, naquela música que nós gravamos tem. E aí eles cantam a Ele a Glória em Xangana também. Numa próxima oportunidade a gente pode cantar. Pastor Rinaldo, vem aqui comigo. Eu gostaria muito de te convidar a fazer essas escolhas todos os dias da sua vida. Você quer pescar com Jesus? Você quer pescar sem Jesus? Ou você quer ainda mais e mais longe abrir o seu coração e pescar para Jesus? Ouça a voz do Espírito e que Ele ministre o seu coração todos os dias. E eu quero dar para você essa oportunidade de fazer parte de toda essa equipe, da família de Cristo que apoia a Casa das Formigas. A gente tem um stand lá embaixo, nós temos álbum de fotos, nós temos camisetas, isso tudo vira recurso que nós enviamos para a África. Obrigada, pastor Rinaldo, mais uma vez. Obrigado, Lilian. Muito prazer estar junto. História.